Lucas Lima é o camisa 10 e a grande referência técnica do esporte. Com capacidade de desequilibrar jogos e fazer passes açucarados, o único questionamento é onde tem que atuar o Lucas Lima com o Pepa. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai esclarecer onde é que Lucas Lima tem que jogar na era Pepa. Tem que jogar pelo lado direito, como está jogando agora, ou jogar ali no tripé de meio campista, jogando mais centralizado, numa posição que ele pode acabar com o jogo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Acho que o começo de tudo é a gente explicar já como é que funciona hoje o time do Sport, né? Partindo da sua escalação. O Sport geralmente vem com a sua escalação com Kaique França, Matheus Alexandre, Antônio Carlos, Chico, Cariús, Zé Lucas, Domingues e Tite Ortiz, Barleta, Paciência e aqui o Lucas Lima jogando mais pelo setor direito, né? Posicionado nesse setor direito de campo. Claro que a gente tem que entender que o futebol não é um jogo de totó, um jogo de botão, que o cara fica lá fixo e não se move nunca mais. Não, tem algumas variações que a gente vai tentar explicar e tentar explicar o porquê do Pepa posicionar o Lucas Lima mais por fora, né? Mas antes eu queria trazer um conceito que é muito importante e chave para que a gente possa compreender esse vídeo. E a divisão do campo em 5 zonas, né? Em 5 espaços. O corredor lateral, que são as extremidades do campo, né? Geralmente os pontas, os laterais também ocupam essa faixa. Você tem essa zona que não é um corredor central, mas também não é um corredor lateral, que são os meio espaço, onde geralmente os jogadores que têm um pouco mais de habilidade gostam de ocupar, de flutuar bastante. E tem de fato o corredor central, que são zonas que o zagueiro ocupa com mais frequência, o volante, o camisa 5 também. Então a gente vai entender um pouco mais de onde o Lucas Lima busca se posicionar nesses 5 espaços do campo, né? Então, por exemplo, numa eventual construção ofensiva do Sport, né, nessa saída de bola, onde o adversário em muitos momentos vai tentar pressionar o Sport num bloco alto, a gente vai ver que o time do Sport vai buscar o quê? Se espalhar em campo. Vai tentar buscar alargar o campo, e o Lucas Lima vai, de fato, ocupar essa zona aqui mais aberta, né? Mas isso não impede o Lucas Lima de flutuar. Não impede o Lucas Lima de se reposicionar. E a gente vê isso com muita frequência na equipe do Sport, né? O Lucas Lima é um jogador que busca fazer trocas com, por exemplo, o Domingues. Então, em muitos momentos, a gente percebe que há uma troca de posição entre o Domingues e o Lucas Lima. E o Lucas Lima vem buscar esse jogo aqui, ó. Vem, baixa um pouco mais, vem se juntar a esse tripé de meio campistas. E o Domingues ocupa uma zona mais de profundidade, porque tem mais essa característica. Então, a gente tem esse tipo de configuração, tipo de movimentação em muitos momentos quando o Sport joga com esse tipo de escalação. Se o Sport já com o Pepa opta por não utilizar o Lucas Lima aberto e tira o Lucas Lima de jogar na ponta direita para jogar mais centralizado, aí você saca o Tite Ortiz e coloca um ponta, por exemplo, como o Leni Lobato, aí você tem uma configuração um pouco diferente, principalmente nessa fase do jogo, né? Que é a fase onde você está construindo a jogada a partir do seu próprio campo, a partir da sua grande área. Então, o Lucas Lima vai já estar numa configuração de baixar, tá aqui no tripé, e vai acontecer muito o que ocorreu no segundo tempo contra a equipe do Maguari. Lucas Lima flutuando, baixando aqui próximo dos volantes para receber essa bola e a partir disso tentar se conectar com quem? Tentar se conectar com os pontas, tentar se conectar com o centroavante, tentar fazer o quê? O jogo do Sport fluir a partir das bolas longas. Então a gente viu que o Lucas Lima baixou muito e fez o jogo destravar. O Lucas Lima jogando mais centralizado, ele foi capaz de encontrar os seus companheiros em situação de mano a mano, em situação de explorando o espaço vulnerável do lateral que não recompunha muito bem. Então o Lucas Lima já vai estar numa zona que é familiar para ele. Não é uma zona que ele não vai precisar estar se deslocando a todo momento. O deslocamento dele vai ser menor. Então isso vai facilitar. Além do fato, claro,
de favorecer um jogo mais associativo, porque o Lucas Lima tem essa capacidade, jogando mais por dentro, de buscar a todo momento estar se conectando com o seu companheiro, de estar buscando dar apoio por trás da linha da bola, porque o Lucas Lima não é um meio atacante que infiltra, pisa na grande área. O Pepa tem até tentado mudar um pouco disso, de fazer com que o Lucas Lima chegue mais na grande área, mas a característica tá ali brigando com a característica do atleta, é mesmo que o Lucas Lima tá brigando com ele mesmo, dizendo, pô, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar. Ele não consegue com tanta habitualidade de pisar na grande área. Isso você vai favorecer o Sport ter um pouco mais de linha de passe. Você vai ter o Lucas Lima aqui nessa zona de campo, buscando se conectar com seus companheiros, fazer esse trabalho de um jogo associativo. Você vai ter mais linhas de passe e uma capacidade de desequilíbrio aqui. Mas a gente tem que entender que essas movimentações também criam impacto defensivo. Qual é o impacto defensivo, por exemplo, já partindo daqui, que a gente teria? O Sport iria defender já com o Lucas Lima na primeira linha de meio, porque o Sport joga no 4-3-3 em muitos momentos, mas se defende num 4-4-2. Então você teria aqui no universo especulativo o Lucas Lima e o Paciência na primeira linha, com o Lene e o Barleta junto do Zé Lucas e Domingues. Então você teria, por exemplo, uma primeira linha de marcação não tão agressiva. Você perderia nesse aspecto defensivo, que nesse primeiro momento, em Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e nos primeiros adversários da Copa do Brasil, não criam tanto impacto. Mas isso no universo de Série A, isso no universo de jogos mais cascudos na Copa do Brasil, gera um impacto muito grande. Então você teria, por exemplo, que ter alguém aqui complementar o Lucas Lima, um jogador de mais agressividade, um jogador que tivesse uma capacidade de pressionar mais os zagueiros e também fechar a linha de passe aqui nos volantes adversários, né? Porque não é só você, por exemplo, pressionar aqui o cara que está com a bola, o zagueiro que está com a bola, mas também não permitir que essa bola chegue até esse jogador que está nas costas do Lucas Lima e do Paciência. Então o Sport perderia nesse aspecto. Com o Lucas Lima naquela posição diferente, né, que o torcedor gostaria, o Lucas Lima fechando mais pelo lado, você sacando aqui o Lene Lobato, trazendo de novo o meio campista como o Tite Ortiz, você teria aqui o Tite Ortiz subindo mais pressão, que tem essa capacidade, e o Lucas Lima muitas vezes, frequentemente, fechando aqui pela direita, e em alguns momentos num bloco mais baixo, a gente via até o Lucas Lima formando uma linha de 5 aqui, porque ele acompanha o lateral adversário. Então já foi muito habitual da gente ver na temporada passada e nessa temporada mesmo, contra o Fortaleza, do Lucas Lima baixar muito aqui para pegar o lateral nesse encaixe setorizado. Então o Lucas Lima vindo dar esse suporte. O que é que tem de benefício nisso? O Lucas Lima agora tem que correr um pouco mais, né? O Lucas Lima vai percorrer uma distância muito maior. Só que quando o Sport recupera essa posse de bola num corredor mais lateral, tem o benefício, por exemplo, de o Lucas Lima já ser conectado aqui com mais espaço. Então o Lucas Lima com mais espaço aqui por esse setor, por essa zona de campo, em tese poderia nessa transição conectar com jogadores de maior agressividade, de maior ataque à linha. Então ele poderia tentar, a partir dessa transição de um contra-ataque rápido, buscar já uma bola mais longa para alguém que está fazendo um movimento de ultrapassagem, para alguém que está rompendo a linha do adversário. Então pode ser uma estratégia do Pepa nesse sentido. Mas lá não teria condição também do Lucas Lima exercer essa função? Claro que teria. Quando o Lucas Lima joga mais centralizado, também poderia exercer essa função aqui de jogar um pouco mais dentro das suas condições, de conseguir no universo de roubada de bola, ele ter a capacidade também de baixar um pouco mais aqui, ó, se a gente tira aqui o Tite Ortiz e bota o Lene Lobato aqui para fechar por fora, você teria, por exemplo, o Lucas Lima baixando um pouco mais, se juntando aqui ao Domingues numa eventual recuperação de bola, tentando buscar esse jogo aqui numa zona morta, porque o ponta de imediato iria subir, então o Lucas Lima iria também flutuar para um setor
mais pelo lado, porque é onde vai estar menos pressionado, com mais liberdade. Então, a partir disso também você poderia, a partir da roubada de bola, conectar com extremidades. Então, tem esse benefício ofensivo mais do que o outro. O Lucas Lima jogando mais centralizado e defendendo por dentro, né, na primeira linha, na transição ofensiva tem esse aspecto mais com capacidade, porque você teria, ao recuperar a posse de bola, mais jogadores avançando. Você teria um Barleta, um ponta esquerda, um ponta direita e além do centroavante. Então, isso também traria de benefício o fato do Lucas Lima jogar mais centralizado, essa capacidade de se conectar a partir também da bola longa nos seus companheiros. Então, seria outro tipo de aplicação o Lucas Lima jogando nessa zona de campo. A grande ressalva é defensiva. E quando o Sport está instalado no campo de ataque, muda muito o comportamento do Lucas Lima? A gente vai entender um pouquinho mais a partir de agora. A gente estabelecendo a escalação do Sport como aquela primária, né, onde você tem o tripé com o Zé Lucas Domingues e o Tite Ortiz e o Lucas Lima jogando mais pelo lado direito, a gente vai ter esse tipo de configuração. O Sport se posiciona geralmente num 2-3-5. Então, em tese, os pontas eles vêm por dentro, os laterais ocupam a faixa daquela zona de campo do corredor lateral, os pontas, o Barleta e o Lucas Lima, o meio espaço, o centroavante fica por aqui e, em tese, o tripé de meio campo fica montado aqui à frente da linha de defesa. Então, você tem esse 2-3-5, esse tipo de configuração aqui no Sport quando está instalado no campo ofensivo. Laterais dando amplitude e buscando em muitos momentos dar profundidade também. E os pontas aqui, né? Esse 2-3-5 bem visual para vocês. Mas o que de fato acontece, né? A dinâmica do Sport geralmente não é essa, porque o Lucas Lima, ele não é um atleta de profundidade. Então, ele não é um atleta que vai ficar aqui espetado na última linha defensiva do adversário para entrar na grande área, porque ele não tem essa característica. Então, o que é que acontece nesse tipo de situação? Domingues e Lucas Lima, de novo, trocam de posição e função. Os dois jogadores, eles alternam o posicionamento. O Lucas Lima desce um pouco mais na base da jogada e o Domingues vem dar mais profundidade aqui por esse setor. E aí o Sport tem um tripé configurado de meio campo com maior capacidade de construção. Você tem aqui um Tite Ortiz, um Zé Lucas. Em alguns momentos também há essa troca de posicionamento aqui desse ponta com o Tite Ortiz. Então a gente vê em muitos momentos o Tite Ortiz trocando de posição com o ponta, né? Então a gente vê que isso acontece com frequência e o Tite Ortiz tem uma capacidade de pisar a grande área muito mais elevada do que o Lucas Lima, então faz muito sentido também ter esse tipo de troca. E o Barleta também, quando joga nessa função, também tem essa capacidade de ocupar essa entrelinha. Já mostrou que tem um domínio orientado inteligente, evoluiu taticamente, principalmente na era do Pepa. A gente tem um vídeo aqui explicando a evolução tática do Barleta, na era Pepa. Então isso gera um impacto também que não muda muita coisa. E outra coisa que, apesar da repetição, né, o posicionamento do Domingues, né? O posicionamento do Domingues é outro aspecto que não muda, porque o Domingues gosta dessa faixa direita de campo. Então essa troca com o Lucas Lima fica muito natural. Você não mexe tanto na estrutura defensiva da equipe do Sport. E o Lucas Lima geralmente vai ocupar essa faixa aqui mais do meio espaço. Então ele vai ficar restrito quando você tem o Sport já instalado no campo ofensivo a essa zona aqui do campo. A gente vai ver, por exemplo, o Lucas Lima se movimentando, buscando fazer algumas trocas de posição com o Matheus, com o Domingues. Mas quando troca de posição aqui, por exemplo, essa construção aqui está acontecendo aqui, ó. Ele passa para o Domingues e aí o Matheus Alexandre para fazer essa profundidade, ele vem para cá, vai ocupando. Os três jogadores vão trocando de posicionamento, né? Cada um anda uma casa. Isso vai acontecendo. Mas, de fato, o Lucas Lima não vai ser esse cara que dá profundidade. Mesmo até no momento que o Matheus Alexandre está mais na base da jogada, o Lucas Lima está aqui mais aberto e ele vem receber essa bola,
a gente vai ver que o hábito, a frequência do Lucas Lima é buscar esse jogo mais por dentro. Aí acontece um movimento de profundidade aqui do Domingues. Domingues vai tentar fazer essa diagonal. O Matheus Alexandre vai tentar fazer a ruptura no corredor. E em muitos momentos essa jogada está saindo fora do time, o que deixa o jogo do Lucas Lima previsível. Por que deixa o jogo do Lucas Lima previsível? Porque o Lucas Lima vai ter o quê? Como benefício encontrar quem? Esses jogadores aqui no setor oposto do campo. O Lucas Lima vai tentar encontrar aqui, ó, o Cariús, vai tentar encontrar o Barleto ou o Tite Ortiz, independente de quem esteja lá, vai tentar fazer esse passe aqui no centroavante, que não acontece com tanta frequência. O maior índice de passe do Lucas Lima, onde ele ocorre, é nessa faixa aqui, ó. É pro Cariús, é pro Barleta, jogadores que estão entrando na segunda trave. Então fica um jogo muito limitado. Isso é bem verdade. Quando o Sport está instalado no campo ofensivo, deixa o Lucas Lima numa situação muito limitada, principalmente porque se o Domingues não faz a ultrapassagem, se o Matheus também não faz, ele não tem a configuração de encontrar essa linha de passe mais na sua direita, que seria um passe que rasga a defesa, um passe até um pouco improvável e que gera muita dificuldade, porque quando ele está voltado para lá, para o lado esquerdo do campo, todo mundo já vai direcionar o seu corpo para lá. Se ele encontrasse esse passe no Domingues ou no Matheus Alexandre, isso mexe com a desestrutura defensiva do adversário e causaria alguns danos interessantes. Só que isso não tem ocorrido nesse início de temporada, o que deixa o jogo do Lucas Lima previsível. Mas se ele for posicionado mais centralizado e aí você tiver uma modificação na estrutura, o que é que vai acontecer? O Lucas Lima jogar na função do Tite Ortiz e você ter o Domingues e o Zé Lucas formando um tripé com eles. A gente vai explicar isso também agora. Um questionamento interessante. Quem seria o ponta para jogar pelo setor direito substituindo o Lucas Lima? Você traria um jogador que tem maior capacidade nos metros finais, que não é um jogador de tanta força, como é o Leni Lobato, ou você traria, por exemplo, um Carlos Alberto para jogar nessa função? Aqui você teria um jogador mais de força. Por que eu digo isso? Porque isso traria total impacto no esporte. Porque se você traz um jogador de força, que é o Carlos Alberto, por exemplo, para jogar pela direita, você lembre da configuração que o Sport tem, que os dois laterais jogam mais abertos. Então, você perderia a capacidade de construção por aqui, porque o Domingues não é um jogador de construir, é um jogador que gosta de infiltrar bastante. Então, já teria alguém que lá como é o Carlos Alberto, que teria essa capacidade de infiltração. Então, você perderia a potencialidade, né, do jogo de infiltração do Domingues. O que é que você faria? Trocaria de posição? Por exemplo, você mudaria o volante? O Sport não tem um volante para mudar a característica. Poderia ser outro volante. Um volante, por exemplo, que tivesse uma característica mais de construção. Então você poderia ter dois pontas mais de força para poder compensar aqui. E aí um cara que trabalhasse mais por trás da linha da bola. Ou como o Pepa tem até utilizado, mais um meio campista aqui como o Tite Ortiz. Ou até mesmo como o Johan, né, jogando mais nessa base da jogada. Também poderia ser outra coisa, porque você aí teria uma compensação, você não perderia o déficit de construção. Mas mantendo aqui o Domingues pelo setor direito, o que é que você traria? O censo diz que você precisa trazer um cara que complemente. Então, em tese, ou você traz um Barleta, reposiciona o Barleta para jogar aqui nessa faixa de campo, ou você traz um Leni Lobato para você poder equilibrar, ou até mesmo um Gustavo Maia, que tem características de meio. E aí você consegue equilibrar e poder potencializar todo mundo. Então, são essas três opções que você poderia ter para fazer a ponta direita, se você mantém esse tripé com Zé Lucas, Domingues e Lucas Lima. E aí o Lucas Lima teria que jogar pela direita ou teria que jogar pela esquerda? Eu acho que tem que jogar pela esquerda, porque o Domingues é o habitat natural do Domingues. O Domingues já percorre esse caminho com muita facilidade. Se você desloca o Domingues para o setor esquerdo, você mexe um pouquinho, né, com ele, né? Porque você tira um pouco o cara do habitat natural. Claro que isso não impede dele se condicionar, dele aperfeiçoar, mas de fato você traria uma perda
estrutural para um cara que já está acostumado a fazer essa função e também ter essa dinâmica aqui de fazer essa diagonal nas costas do lateral esquerdo. Aqui, se ele faz essa dinâmica aqui para o setor esquerdo, ele não tem a perna boa. Você não vai ter a diagonal do Domingues e a capacidade dele de fazer um cruzamento, de ganhar uma questão individual. Então, Domingues pela direita já é uma coisa que tem que ter na cabeça do torcedor, que vai ter que quase ser imóvel, né? Imutável. Deixa eu ver aqui se o microfone não mudou. Não mudou. Então, o Lucas Lima teria que ser direcionado para a esquerda e você encontrar alguns desses três pontas para jogar. Vamos pensar que seja o Barleta. O Barleta aqui, vou botar o Lene Lobato, né? O Lene Lobato tá em alta, então vamos botar o Lene Lobato e você tira o Barleta. E aí aqui você pode ter uma configuração, por exemplo, de um jogador mais de força. Aí você pode ter um jogador mais de infiltração, como Carlos Alberto, por exemplo, um jogador de potência, um jogador de arrancada, jogador que pisa a grande área. Então o Lucas Lima jogaria aqui por esse setor esquerdo e teria aqui a configuração de dois jogadores de boa agressividade. E aí também não muda muito a questão da extensão de campo que o Lucas Lima vai percorrer. O Lucas Lima também, quando o Sport está instalado no campo ofensivo, que o Sport tem o seu modelo de jogo bem estruturado, o Lucas Lima também ficaria muito restrito a essa faixa de campo aqui. Claro, vai poder fazer trocas aqui. A gente teria aqui, por exemplo, uma mudança aqui, o Domingues aqui, o Lene Lobato em alguns momentos vindo um pouco mais. E aí você teria esse tipo de configuração. O que não impede mais uma vez, quando você tem um ponta que tem a característica e a capacidade de ser um cara que tem uma habilidade para fazer essa construção, não impede também de existir trocas. Porque o Sport também tem no seu modelo de jogo de fazer muitas trocas, por exemplo, envolvendo esses dois caras que estão aqui no tripé, à frente do Zé Lucas. Então, quando você tem uma característica de um ponto de mais habilidade, que joga no entrelinha, isso favorece também essas trocas. Então, necessariamente o Lucas Lima pode vir para cá, o Lene Lobato pode vir para cá. Então, existir essa sensação de maior mobilidade do Lucas Lima, porque ele está fazendo trocas a todo momento. Trocas com o Domingues, trocas com o Lene Lobato ou com outro ponta. Então, isso também favorece quando o Lucas Lima pode jogar numa zona, em um tripé mais à frente do Zé Lucas, né? Então é outra situação também que favorece muito o Lucas Lima quando ele joga nesse tripé, porque as trocas elas vão acontecer mais naturais do que, por exemplo, quando ele está aqui. Porque se ele vir para cá, se ele fosse um ponta que viesse para aqui e fazer essa troca, já mexe um pouquinho, né? Mexe um pouquinho com a sua estrutura, porque já estaria fazendo mais de uma troca. Aqui não, ele vem para cá, não mexe tanto, só faz uma posição. E aqui ele ia ficar, por exemplo, não tanto dando profundidade e o Carlos Alberto baixando. Não iria existir essa troca aqui com o Carlos Alberto. Por quê? O Carlos Alberto não é um jogador de maior habilidade, né? Não impede do Carlos Alberto baixar em muitos momentos e o Lucas Lima subir, mas você perderia essa capacidade de construção. Um toque lá, um toque de lado, um toque menos elaborado, o Carlos Alberto vai oferecer. Joga aqui no Cariús, e aí o Lucas Lima vem, pode fazer essa diagonal porque ele é canhoto, e aí nesse sentido o Sport ganharia em profundidade, por exemplo, porque os gols do Sport contra o Coritiba, você lembra lá? Saiu de uma movimentação dessa. O Lucas Lima fazendo essa diagonal, caindo pela esquerda e buscando fazer o cruzamento na segunda trave para o Coutinho, né? Então é outro tipo também de jogo que oferece. O Lucas Lima daria um pouco mais de profundidade ao Sport, uma possibilidade também, ao fazer essa diagonal aqui nas costas do lateral. Então o Lucas Lima jogando mais nesse tripé de meio-campistas oferece um repertório muito maior ao Sport. Oferece a profundidade, oferece a capacidade de trocar de posição aqui com o outro ponta que precisa ser um ponta que tem essa capacidade também de ser um meia em alguns momentos, né? Então seria outra alternativa interessante para que a equipe do Sport. Então eu vejo que essa seria a posição mais natural. E a partir do momento que o Lucas Lima esteja com a posse de bola aqui, ele tem a capacidade, por exemplo, de encontrar muitas alternativas, porque o Lucas Lima aqui, ele vai ter a possibilidade de encontrar algumas linhas de passe interessantes.
ele vai ter a possibilidade de encontrar o Karius, ele vai ter a possibilidade de fazer essa bola aqui para o Carlos Alberto infiltrando, ele vai ter a possibilidade nessa faixa de campo de fazer um lançamento longo para o Paciência, ele vai estar no centro do jogo e mais de frente para a partida e com possibilidade de encontrar soluções aqui que fiquem mais próximas do gol. Pode encontrar ainda assim uma possibilidade que é o Domingues infiltrando e aí chegando na segunda trave. Então a gente vai ver que vai ampliando um pouco mais as possibilidades de passe também do Lucas Lima a partir do momento que ele joga nessa zona de campo mais pelo setor esquerdo, partindo de um tripé com um pouco mais de liberdade, mas que numa fase ofensiva tem uma restrição de movimento, mas quando ele está ali naquele posicionamento ele tem uma capacidade de um jogo mais aberto do que quando ele está flutuando da direita para o centro, porque quando ele está flutuando da direita para o centro ele fica muito restrito ao setor esquerdo, como a gente tem visto nesse início de temporada. Então são algumas possibilidades que eu vejo que seria muito interessante, o Lucas Lima agregaria muito. Se tivesse uma troca de posicionamento, ele viesse jogar um pouco mais por dentro, jogando no tripé, então o Sport ganharia bastante em repertório, em troca, em mobilidade e também na capacidade dele encontrar o seu companheiro numa situação bastante vantajosa dentro da grande área. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, se tá acompanhando a gente pelo celular, ó, já aperta aí no botão de hypar para que esse vídeo possa ser alcançado por mais torcedores rubro-negros e ajudar a gente a alcançar as nossas metas nesse mês de fevereiro, que é de alcançar a meta de 13 mil inscritos. Então, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também comentando aqui onde é que o Lucas Lima tem que jogar. O que é que você achou desse conteúdo?